Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Patrícia Fial, sou a coordenadora aqui dos cursos. Parabéns pela escolha da Uniaselv, da instituição Uniaselv, e parabéns pela escolha do seu curso. Como eu disse, meu nome é Patrícia Fial, vou me apresentar posteriormente, mas agora eu gostaria de convidá-los para uma participação aqui comigo, depois eu faço minha apresentação. Então vamos lá, eu vou apresentar aqui um slide aqui de bem-vindos estudantes, né? Qual é a sua expectativa com relação a este curso? Gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso, anote ali. Depois a gente volta a conversar. Enquanto isso, vou me apresentar. Estou nessa instituição há 13 anos, me formei em pedagogia, fiz pós-graduação em educação especial, em administração escolar. Depois eu trabalhei muitos anos com educação infantil e depois ingressei no mestrado e estou aqui no ensino superior já há 13 anos. Minha carreira, ela iniciou lá como professora e avancei meus estudos. Minha pesquisa no mestrado foi na Escola da Ponte, em Portugal, uma escola maravilhosa sobre a inclusão escolar, sobre também a literatura do literário, uma experiência lá com os alunos da Escola da Ponte de Portugal. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui, sou coordenadora dos cursos de letras, como também do curso de acompanhamento do transtorno do espectro autista. Teremos aqui, então, um pouquinho de compreensão dos cursos de letras, como também do curso de acompanhamento do espectro autista. Então, vamos lá? Pensar, então, enquanto eu me apresentei aqui, vocês pensaram sobre qual é a sua expectativa com relação a este curso? Muito bem. Agora vamos dar continuidade aqui. Gostaria de convidá-los também a uma outra reflexão. Qual é a sua forma de aprender? Deixa eu me colocar aqui na tela. É muito importante esse conhecimento. Eu sei qual é a minha forma de aprender melhor. Os meus conhecimentos passam pelo meu visual. Eu sou muito mais visual do que auditiva. Se você quiser fazer um teste para entender qual é a sua forma mais fácil de aprender, é claro que a gente perpassa por todas, né? A visual, a auditiva, a sinestésica, mas tem uma que é predominante. Para mim, é a visual. E eu gostaria de convidá-los também a entender qual que é a sua forma melhor, dominante de aprender. Para isso, você pode acessar ali um site do Super Prof. Está pequenininho aqui, mas eu quero ver se eu consigo colocar aqui no chat depois para vocês. Vamos ver se eu consigo pôr aqui no chat e vocês conseguem ali fazer um teste, então, da sua melhor forma de aprender. É muito importante para você, enquanto estudante, como também para você trabalhar isso com seus alunos. A grande maioria aqui vai ser um professor. Estamos aqui com alunos, calouros, dos cursos de letras espanhol, letras inglês, letras alemão, letras português e profissionais aí do acompanhamento do transtorno do espectro autista, que vão lidar também com as aprendizagens, fazendo então a inclusão. A inclusão perpassa aí por todos os campos profissionais, temos que ter toda essa visão, independente, né, se está lá no campo escolar ou em outros locais aí profissionais, todos têm que ter esse olhar inclusivo, né? Então vamos lá adiante. Para isso tem que compreender as formas que cada um tem do seu aprender, a sua melhor forma de aprender. Por isso eu convido vocês a fazer esse teste, tá? Então, a primeira pergunta que eu fiz a vocês, qual é a expectativa que vocês têm com relação a esse curso? Desculpa. Né? Pense, por que você escolheu esse curso? O que isso vai agregar para a sua vida profissional, pessoal? Quais são as suas expectativas? E a segunda pergunta que eu fiz aqui, qual é a sua forma de aprender? Certo? Lá no final a gente vai conversar mais um pouquinho então sobre isso. Então vamos adiante aqui nos slides. No início eu parabenizei vocês pela escolha da instituição, porque ela é uma instituição muito bem reconhecida com a nota máxima.
não só a instituição é reconhecida com nota máxima, como com muitos cursos aqui da nossa instituição. Ela é a maior instituição de ensino superior de Santa Catarina e uma das maiores do Brasil, e estaremos aí em breve rompendo aí as fronteiras, né, não só aqui no Brasil. Mas isso é uma outra oportunidade. Nós ofertamos mais de 500 cursos de graduação, tá? Então vejam, contando com graduação e pós-graduação, técnicos, para quem não sabe, nós oferecemos aqui cursos técnicos e profissionalizantes. Vejam como é importante vocês conhecerem a nossa instituição, os cursos que nós oferecemos e toda essa nossos ramos aí, né, de ofertas, porque muitos não sabem que nós temos cursos livres, gratuitos. Então é importante vocês conhecerem a instituição a qual vocês estão inseridos agora, certo? Porque são grandes oportunidades que passam, muitas vezes pelo aluno que se forma e nem sequer sabiam de tantas oportunidades. Oportunidades não só para os nossos alunos, mas para a comunidade externa também. Então, fiquem bem ligados com as informações que nós passamos a vocês, de oportunidades de formações continuadas aqui. Vocês podem estar fazendo cursos livres, como vocês estarão sendo convidados também para lives, masterclass de outras áreas também. Então, vocês não ficam só na área de vocês são convidados a perpassar para outras áreas, para ampliar horizontes, não ficar sempre ali na mesma área, certo? Olha que bacana, né? Nós possuímos, vejam bem, mais de 1.200 polos EAD em todo o estado brasileiro. Contamos mais com 1.500 professores regentes e mediadores. E nós temos aí nota 5 no MEC, como eu falei para vocês, nota máxima, ok? Então, em fevereiro de 2005, nós completamos aí 26 aninhos de existência. Não é pouca coisa, né? E se manter nesse tempo todo tem que ter muita credibilidade. Então, parabéns pela escolha da instituição e também pela escolha do seu curso. Seja ela qual for a letras que você escolheu, nós estamos com um projeto maravilhoso aí, seja de letras espanhol, letras inglês, letras alemão, quem passou por aluno que conseguiu espiar, que foi convidado, que a gente convida a comunidade externa também, para as lives ali da Semana da Língua Alemã. Tivemos aí palestrantes que foram os cônsules, né, cônsules honorários da Áustria, da Bélgica e da Alemanha. A gente tem convites de pessoas renomadas aqui, trazendo conteúdos e atualizações de último momento aí para vocês. Então, são pessoas bem renomadas que a gente escolhe aí a dedo para que vocês tenham o melhor conteúdo, a melhor informação e com muita credibilidade. Então, mais uma vez, eu parabenizo a cada um de vocês pela escolha da instituição e do seu curso. E agora eu convido vocês a navegarem comigo. Vamos ver se eu vou conseguir navegar aqui. Fiquem comigo só um pouquinho mais, que eu vou buscar aqui essa navegação. Deixa eu só colocar aqui o link aqui, vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui. Eu só vou... Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse link para vocês, que eu iria fazer uma navegação agora aqui com vocês, passeando, dando boas-vindas, né, e mostrando tudo que nós temos, mas eu vou deixar esse link para que vocês naveguem, vou compartilhar também com os professores, para que os professores compartilhem com vocês também. Por quê? Porque lá tem vídeos curtos explicando muitos dos passos, e eu navegaria agora aqui com vocês mostrando muito rapidamente, mas eu vou deixar essa novidade ali para os professores no primeiro dia de aula, os mediadores, né, fazer essa navegação com vocês, mostrando vídeos curtos, onde vocês têm acesso ao Teams, né, conhecendo a ferramenta Teams, conhecendo ali o seu calendário, conhecendo a metodologia, Codex que trabalhamos aqui, e muito mais assuntos pertinentes aí ao seu percurso formativo, certo? Bom, agora eu gostaria de convidar aqui vocês a entenderem... estão vendo minha tela inteira? Perdão, acho que antes não estavam vendo muito bem, né? A integração do processo de ensino e aprendizagem. Você é o foco, o centro de todo esse nosso universo aqui.
Nós temos a reitoria, a pró-reitoria e AD do ensino à distância, o NDE é o colegiado do curso, mas o que é isso, o NDE e o colegiado do curso? É o núcleo de docente estruturante, e o colegiado do curso são todos os professores que integram aí as disciplinas do seu curso. São eles, juntamente com vocês, logicamente, que ouvindo vocês, né, e todo um conjunto de professores, núcleo de docente, de professores estudantes do curso, pensam em toda a matriz, nas emendas, em todas as atualizações das disciplinas. Coordenador do curso, que sou eu, Patrícia Fial, professora regente da série, que são vários professores maravilhosos que vocês vão ter aqui, professores muito dedicados, muito mesmo. Muito preparados aí, todos passaram por uma grande formação também, além de toda a sua formação para chegar até aqui, né? Tiveram uma formação conosco também, referente à metodologia Codex. Os professores regentes da sede, professores regentes, então, de turma semipresencial, ali no polo, nós temos turmas aí que realizam as suas aulas uma vez por semana presencialmente. Os demais realizam as aulas uma vez por semana aqui pela ferramenta Teams. Temos o professor mediador. Bom, o professor regente é o professor que vai dar a aula, que planeja, que dará a aula. O professor mediador, ele vai fazer essa comunicação, essa mediação entre a aula do professor, as dúvidas dos alunos, então ele vai mobilizar a aula ali com vocês, então ele vai ajudar nas perguntas, nas dúvidas, nas sugestões, vai levar informações de vocês para o professor e vice-versa. O tutor da prática não é o nosso caso, porque nós não temos um laboratório no polo específico nosso, mas nós temos laboratório em disciplinas que vocês vão poder encontrar. Vai ter um ícone assim, laboratório. Você clica lá e pode navegar. Ele é um plus a mais, não conta, não é obrigatório. Porém, abre aspas aqui, para alunos do curso do TEA, do acompanhamento do transtorno do espectro autista, ele contempla uma imersão profissional. Lembrem, os alunos de licenciatura, que são os cursos de letras, têm uma prática pedagógica, né? Os nossos alunos aqui do curso de transtorno do espectro autista, que é um tecnólogo, eles têm uma imersão profissional. Acontece na lógica de uma prática. Só que, desculpa, ele tem um laboratório onde ele vai simular a prática. O aluno pode ir a campo, que é um contexto educacional, como ele vai ter, olha que bacana, um laboratório que ele é um laboratório imersivo. Foi feito um escaneamento de uma escola lá de Maringá, chamada Positivo. Ele vai conseguir navegar exatamente no local onde está essa escola, e lá vai ter ícones indicando entrevistas, indicando atividades. Aqui, com esse material didático, podemos, material dourado, né? Podemos realizar tais atividades com os alunos com, dependendo da necessidade, com alunos com TEA, né? É muito bacana. Então, com esse laboratório, o aluno consegue simular o seu campo profissional, adentrar mesmo dentro de um campo profissional, ter contato com professores, ter uma entrevista ali com ele, ter ideias de atividades, e depois ele vai realizar alguma atividade ali que tem na trilha. Assim como tem no dos cursos de letras, que tem a intuição de formar professores, né? Lá dentro nós temos, então, as trilhas das práticas e dos estágios. Os estágios, então, têm o desenvolvimento de um paper, e as práticas pedagógicas, né? Tem, então, o desenvolvimento de um portfólio. E cada portfólio tem, estou falando dos cursos de letras, uma determinada atividade, certo? Então, é só essa diferença, tá? Ambos vão para o ambiente escolar, só que o tecnólogo do acompanhamento do espectro autista, ele pode simular já esse ambiente. Já o profissional ali, o professor, futuro professor dos cursos de letras, ele vai observar ali o campo, ele vai ter uma regência ali no campo profissional, tá? Mas ele também vai ter um laboratório que é um plus a mais. Então, é bem importante que vocês entendam disso.
Temos o intérprete educacional e o intérprete de Libras. Por que esses dois diferentes? Entenda comigo. Se você possui alguma deficiência, vou tomar só uma água. Então você vai entregar o seu laudo lá no polo. Por quê? Porque você entregando o seu laudo no polo, eles vão enviar aqui para nós vamos validar ou não, né? Porque às vezes nos chegam documentos que não tem a ver com laudo, que não tem a CID, ou que um outro documento qualquer, por engano, foi vinculado. Então nós temos que fazer essa análise, e tem casos que a gente vai precisar contratar intérprete de Libras para deficiência auditiva, intérprete educacional para o transtorno do espectro autista ou outra necessidade, ok? Mas isso a gente tem que verificar juntamente com o NUAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusivo, ok? Então não esqueça, se você tem alguma necessidade, você precisa se declarar e encaminhar o seu laudo lá no polo. Você vai ter um tutor administrativo aqui dentro, que vai corrigir então as suas avaliações, que vai corrigir o seu paper, que vai ajudar também toda a equipe de professores, e mediadores e coordenadores também a tornar melhor e mais ágil ali os processos de correção, os processos de dúvidas, de verificação de protocolos, ok? E temos aí na ponta a reitoria, a nossa querida Márcia Souza, que é a nossa pró-reitoria, que é a Márcia Souza, nossa pró-reitora. Então, nós temos muitos atores pedagógicos aqui, ajudando você a tornar esse seu percurso formativo o melhor, a melhor experiência que você possa ter passado aqui em nível de educação. Então, parabéns novamente ali, você escolheu uma instituição de excelência que dedica o seu tempo para fazer esse melhor, e cada vez melhor. Por isso nós estamos atualizando cada vez mais aí todos os nossos processos, tornando esses processos com uma experiência inovadora, acompanhando toda a atualização, todas as tecnologias novas, né? Então a gente traz todas essas novidades aí para vocês de uma forma que seja marcante para a sua vida, não só como estudante, mas que você. Olá, pessoal, deu uma queda aqui uma instabilidade aqui na internet, mas vamos lá, vamos continuar. Só deixa eu apresentar agora aqui para vocês. Só um minutinho aqui, o slide onde estávamos trabalhando. A gente tem que se virar nos 30 aqui, quando a internet não colabora muito. Vamos lá, está processando aqui meu slide. Estávamos falando, enquanto processa aqui, nós estávamos falando então sobre todos os atores pedagógicos, sobre todos os nossos processos, certo? Então vamos lá, continuando aqui. Bom, o slide não está querendo passar, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou me colocar aqui. Pronto. Quando o slide resolver processar aqui, aí eu coloco ele novamente, ok? Então gostaria de dizer a vocês
que nós temos, ele chegou, foi só dar um susto aqui, ó, adicionar ao palco, pronto. Só dar um susto no slide, ele toca para frente, né. Estávamos aqui, ó, que eu estava falando então para vocês que a turma era organizada por disciplina, tá. O professor regente, especialista da disciplina da área do conhecimento. Você vai ter um professor por disciplina. Por exemplo, suas aulas vão começar em julho, você vai ter um professor naquela disciplina e um mediador, tá. O professor mediador, ele atua na orientação e mediação do processo de ensino-aprendizagem, como eu falei antes, ele vai mediar a comunicação entre o professor, né, as dúvidas ali que surgirem, as ideias, ele vai estar mediando todo esse campo aí. As aulas, elas são organizadas no formato de videoconferência, tá, mediada ali então pelo professor e pelo mediador. Então vocês vão ter lá pela ferramenta Teams ou, se é uma turma semipresencial, né, ali presencialmente com o professor uma vez por semana. Você vai ter maior controle do professor e do mediador sobre o áudio, câmera e entrada. Então o professor, na verdade, que ele vai conseguir controlar o áudio e a câmera, o mediador também, tá. Então vamos supor que você precisa ali falar, né, ao abrir a sua câmera, o professor e o mediador podem fazer essa organização ali com a turma, com vocês, ok? A interação direta pelo chat ou ao vivo na aula. Então, conforme a organização da turma, o professor, no momento que ele vai dar aula, então pode ser que ele deixe tudo no silencioso para poder dar aula, ou ele pode organizar assim, vou deixar tudo aberto, vocês já vão perguntando, dependendo do número de alunos, né? Isso é possível ou não, ok? Ou ele vai organizar ali com vocês, olha, deixe suas dúvidas no chat, o mediador depois no final vai abrir a câmera ali e o áudio para vocês, ou ele vai respondendo ali em tempo real. Então, isso é uma organização de vocês com o professor da disciplina, tá? De uma forma muito democrática. E a metodologia de ensino inovadora para atuação em sala de aula é a metodologia Codex. O que que é essa metodologia Codex? Ela é baseada na experiência do aluno. Então vocês não serão mero ouvintes, vocês serão atuantes, proativos, fazendo parte de toda esse momento de aula, né. Não é uma aula dada, é uma aula com a participação do aluno. O professor prepara, mas dentro da preparação dele, é puxado o aluno para que essa aula então tome corpo, uma experiência do nosso aluno juntamente com o do professor. Então você não imagina que você estará ali simplesmente sentado atrás ali da sua tela, não participando, a sua participação ela é muito importante, ok? A modelagem pedagógica, antes da aula ao vivo, durante a aula ao vivo e após a aula ao vivo. Então, o estudante, antes da aula ao vivo, você precisa fazer o quê? Preste muita atenção aqui. Agora eu vou tirar um pouquinho aqui o slide. Pessoal, vocês precisam ler a trilha. Vocês sabem qual é a disciplina que vai acontecer? Leem a trilha. Lá dentro tem todo o guia do que você precisa ler, no livro, do que você precisa estudar. Por exemplo, nós temos ali os livros por unidades, tá? A trilha por unidades, os livros também por unidades, tem as etapas ali. E você pode seguir a leitura dessas etapas. Então, lá na unidade 1 do livro, você vai poder ler, você vai ler lá na trilha correspondente à unidade 1, para que na primeira aula que vai corresponder ali à unidade 1, você já tem então uma discussão para poder participar, tá? Então é bem importante essa situação. Deixa eu só botar novamente aqui o slide. E durante a aula ao vivo, o que que a gente espera do estudante? Na aula com o professor, aprofunda o seu aprendizado com ele, de forma ativa, reflexiva, questione, o professor gosta disso. Às vezes o professor chega assim para mim: "Poxa, Patrícia, hoje a aula foi maravilhosa, os alunos trouxeram muitas dúvidas, eu fiquei com dúvidas também, mas a gente se colocou de uma forma muito bacana de um aprender com o outro, eu trouxe as informações que eles me solicitaram, eles me trouxeram novidades também, então ficou ali um momento de aprendizado mútuo, né". Então é muito bacana a participação de vocês, senão fica algo muito parado, né, só o professor levando.
E o que instiga também o professor a buscar cada vez mais é a dúvida do aluno, a gente vive disso, né, as dúvidas. As dúvidas nos levam a conhecer sempre mais. Então, na aula com o professor, aprofunda o seu aprendizado ativo com reflexão, prática de estudos de caso, ele vai trazer estudos de caso para vocês, tá? E ali vocês conseguem esclarecer as dúvidas, porque o momento, uma coisa é você saber o conteúdo, outra coisa que você pode aproveitar, aquele professor que já tem uma bagagem grande, é como você, futuro professor, vai poder abordar aquele conteúdo em sala de aula. Então já aproveita esses momentos dele como um mediador ali do conhecimento, como também uma pessoa que já viveu em sala de aula e pode lhe passar essa experiência. Então você pode se imaginar dentro de uma sala de aula pela experiência desse professor também. Veja que bacana, né? E após a aula ao vivo, então, o que a gente espera de você, estudante? Que a partir de então da consolidação da aprendizagem após a aula, os estudantes possam então revisar o conteúdo. Isso mesmo. Então você, antes você leu a trilha, leu a unidade do livro, durante a aula você tirou as dúvidas, ouviu o que o professor tinha, teve estudo de caso, teve debates, né? E após a aula você vai revisar o conteúdo para ver se realmente fez sentido tudo aquilo, tá? E isso é muito bacana. Você pode tirar, então, a experiência, tirar uma dúvida ali com o professor mediador, em tempo real também, né? Ali no chat, ok? Continuando, dinâmica das aulas. Vejam bem, como eu falei, né? Vocês vão ter 4 aulas por mês, uma por semana. A primeira aula, a primeira semana, né, da primeira aula ali que vocês vão ter, corresponde à unidade 1, ó, unidade 1, unidade 2, unidade 3 e não temos a unidade 4, é uma revisão geral. Então, assim, ó, retomando, semana 1, unidade 1 do livro. Semana 2, unidade 2 do livro. Semana 3, unidade 3 do livro. Semana 4, que é a última revisão geral. Aqui na semana 1, então o professor vai apresentar toda a disciplina, o que vem, a ementa, os objetivos e vai dar foco na unidade 1. A semana 2, fiquem bem ligados no calendário, porque além de ser a aula da unidade 2, ele vai fazer a revisão da unidade 1, mas nessa semana acontece alguma avaliação ali, tá? Então vocês têm que ficar bem ligados no calendário de vocês. Corram atrás, não espere acontecer. Não espere, não apareceu aqui. Se não apareceu nada em seu calendário, abra um protocolo, entre em contato conosco, ok? Para não ter surpresas. Mas está tudo muito bem organizado, então você só precisa chegar ali. Você precisa abrir o seu AVA. O que é o AVA? O Ambiente Virtual de Aprendizagem. Se você percorre, poxa, é tudo muito diferente aqui, não estou me encontrando, está tudo muito abstrato. É abstrato, é novo. Então, tudo que é novo é abstrato para a gente, até a gente conhecer, a gente precisa navegar, entrar, assimilar. Aí a gente passa a ter um pouco mais de facilidade em navegar, de encontrar ali cada ícone, cada etapa ali do nosso estudo, ok? Então, quando você entrar no primeiro dia de aula, como é que eu entro, professora? Eu vou mandar um vídeo para vocês, eu vou mandar aquele link para vocês, mas os professores também vão mandar, onde vocês têm um vídeo curto onde ensina a entrar na ferramenta Teams da aula. Como que entra lá? Você vai lá no seu calendário, vai clicar lá no link onde diz assim da aula de. Lá está o nome da sua aula, tem um número da sua aula. Você clica lá e você vai ser conduzido para a aula. Então lá você vai ter a primeira aula, ok? Depois você vai ter a segunda aula na outra semana, a terceira aula na outra semana e quarta aula na última semana do mês, né? Lembrando que para os alunos, bom, isso a gente vai falar lá no finalzinho. Vamos dar continuidade aqui nessa dinâmica das aulas. Então, retomando, uma aula por semana para todos, ok? Lembra que eu falei que é para navegar no seu ambiente virtual de aprendizagem? Lá vocês vão encontrar a matriz do curso, é bem importante para vocês acompanharem qual é a disciplina que eu estou cursando agora, qual que eu vou cursar depois. Aqui no meu curso, você vai clicar e você vai acessar a matriz do curso.
ali em cima está escrito assim, um ícone escrito assim, ó, semestre. Lá você vai ter um carrosselzinho de livros, que são as disciplinas de vocês, que vocês ao clicarem, vamos ver se eu tenho mais um slide que explica. Ah, não tem. Mas ao clicarem ali, vocês vão ter então todos os ícones correspondentes ao que você precisa fazer naquela disciplina. Por exemplo, trilha, o livro, os objetos de aprendizagem. Tem muitas atividades, inclusive ali o ambiente onde você pode entrar aqui para falar conosco, ok? E com cada setor. Então, navegue aqui no seu ambiente, você vai ter vários ícones assim, ó, começa por semestre, depois meu curso, estágio, emprego, é bem bacana vocês entrarem aqui para quem já quer fazer um estágio, né, remunerado. Então, aqui tem todas as orientações. A vida financeira de vocês conseguem por aqui também, né, acompanhar. Atendimento, você pode falar com qualquer setor, ou conosco, ou comigo, coordenadora, aqui via esse atendimento, ok? Mas você precisa navegar. A gente percebeu que a maior parte dos alunos que não tiveram uma boa nota, né, até o final do seu curso, foram aqueles que deixaram de entrar em contato conosco e que não acessaram. A gente tem como verificar ali os acessos no Gioconda. São aqueles que menos acessaram que tiraram menos notas. Os que mais estavam ali ativamente entrando em contato conosco, abrindo protocolo, verificando ali os seus acessos, entrando na biblioteca, porque nós temos a biblioteca. Ali, no seu ambiente, você vai conseguir acessar a biblioteca. E com diversos livros, não só da sua área. Então, nós pagamos para cada aluno o acesso à biblioteca. Por favor, acessem, leiam, vão além daquilo que é exigido ali no seu livro, né? Você pode ir muito além, ok? Aqui, ó, a matriz da licenciatura, a partir de 2023, né, que agora é com vocês, agora ela tem então 4 estágios para os cursos de letras, ok? Para o curso de acompanhamento do transtorno do espectro autista não tem estágio, mas tem as disciplinas de imersão, que são 4 e 2 específicas. Então, de forma geral, são 4 encontros para todos, 4 etapas, 4 práticas e 2 etapas, cada prática, tá? São 4 estágios, menos para o curso do TEA, e a partir do 4 semestre, então tem o 4º semestre, tem o estudo contemporâneo e transversal. As atividades de extensão para os cursos de letras, elas são obrigatórias, para o TEA também, tá? Só que para o curso de letras, ele tem são 394 horas, para o do TEA é bem menor. Atividades complementares 80 horas, do TEA 40 horas. Então tem a redução porque o curso do TEA é um tecnólogo de 2 anos, ok? Bom, então vamos adentrar agora aqui em aqui, ó, atividades complementares. Lembra que eu falei para vocês navegarem, esse aqui é uma simulação do ambiente virtual de vocês de aprendizagem. Aqui bem em cima está escrito assim, ó, atividades complementares, tem esse ícone. E lá você vai entender qual é o regulamento para que são essas atividades complementares. Elas são obrigatórias? São. Além de você realizar todas as atividades das disciplinas, você precisa realizar também atividades de extensão e as atividades complementares. De extensão é você entregar alguma coisa para a comunidade, se envolver com alguma coisa na comunidade. E tem muitos projetos para isso. Projetos maravilhosos. Eu recebo retorno, assim, esses dias eu recebi do projeto de memórias e contação de histórias com idosos. Simplesmente os alunos veem, poxa, mais uma atividade para realizar. Aí quando eles me retornam, eles voltam assim com uma riqueza imensurável, tanto para os que viveram aquela experiência, quanto para eles que realizaram, que é um crescimento mútuo, né? Para aqueles que receberam essa atividade de extensão, quanto para aqueles que realizaram como os alunos. Então eles voltam muito felizes, realizados e com uma bagagem enorme. E uma questão assim de saber, vai desenvolvendo também o campo da solidariedade, né? Das emoções, do conhecimento através dos olhos dos outros, né, de uma outra etapa de vida, né, que é a senescência, né, que são os idosos, né. Então é bem bacana, nós temos projetos de extensão maravilhosos, que vão ajudar muito para a sua carreira. E uma outra coisa,
Agora eu quero falar aqui, ó, vou só sabe para que que é bom também o atividade de extensão? Além de você colaborar muito ali com a comunidade, nós temos um projeto de reforço escolar que é bem bacana também, você vai fazer aí um contato muito importante com o seu, campo profissional, e quem sabe aí surge possibilidades aí de emprego. Tem uma outra forma de você enxergar também o projeto de extensão. Então, as atividades complementares, elas são, organizadas da seguinte forma, mas só serve durante o período que você está cursando aquele curso, né. Por exemplo, se você agora entrou nesse curso, mas você tem atividades que você realizou, seminários, palestras, ano anterior, não serve, não pode. Daqui para frente, sim. Você foi em palestra, você assistiu uma palestra, mesmo que ela é online, não tem problema. Tendo o certificado, você pode inserir ali e conta como as horas, tá. Nós também oferecemos cursos aqui, tanto gratuitos quanto pagos, você pode escolher e também, aproveitar como atividades complementares, ok? Voltando sobre as atividades de extensão, são atividades obrigatórias que compõem 10% da matriz do seu curso, por isso que do TEA, do acompanhamento do transtorno do espectro autista, é menor, porque a carga horária ali desse curso, que é de 2 anos, ela é menor do que de uma licenciatura que é de 4 anos. Claro, nós temos aqui também alunos do curso de segunda licenciatura em alguma letra, né, letra inglês, letras português, ou espanhol, letras alemão não tem segunda licenciatura, ou formação pedagógica em letras português, letras inglês, letras espanhol. Aí é menos, é 1 ano só, né. Aí não tem, horas complementares, mas tem também atividades de extensão que é menor, ela é 94 horas, se eu não me engano, para a segunda licenciatura e 114, 124, 194, se eu não me engano, para a formação pedagógica, tá. Então elas são obrigatórias. Quem que entrou nós sempre tivemos atividade de extensão aqui na Unicelv, sempre oferecemos, mas não era obrigatório. A partir de 2023, então, tornou-se obrigatório uma exigência do MEC, ok? Elas envolvem diretamente a comunidade externa, o que é muito bacana, o âmbito local, regional, nacional e ou internacional. As atividades de extensão estabelecem uma interação dialógica entre a comunidade acadêmica e sociedade, e é isso que o MEC queria, que os futuros professores e demais profissionais entendessem, muito mais aí, da prática propriamente dita, né, também tanto quanto a teoria. Então é importante essa vivência ali no campo profissional. Temos o laboratório virtual, em muitas disciplinas você vai encontrar um ícone ali com uma experiência bem bacana, onde vai simular um ambiente, profissional. A biblioteca, lembre que eu falei da biblioteca, acesse a biblioteca, são muitos livros que a gente está constantemente atualizando, as atualizações são para o cluster, né, por área de conhecimento, mas vocês conseguem fazer uma busca, independente do cluster, da área que você está vinculado, ok? Você pode pesquisar lá sobre saúde, sobre a área de direito, né, jurídico ali, ou sobre as áreas das exatas, engenharias, mesmo estando aqui no curso de letras português, por exemplo. Ah, lembra que eu falei ali dos cursos livres que você pode estar complementando nas horas complementares? Então, nós temos sobre que é de nivelamento também, que é bem bacana, na área da matemática, de português, você pode estar fazendo uma autoavaliação. Por que que não, né? Faz ali um curso livre, verifica como é que está o seu estágio, né? Faz o nivelamento para ser o gestor do seu próprio conhecimento, né, para ser empreendedor de si próprio, né, e buscar mais conhecimentos, melhorar aquilo que precisa, porque a gente se tornando gestor do nosso próprio conhecimento, gestor, da nossa vida, a gente consegue melhorar também a vida dos nossos futuros alunos, e eles precisam muito, né. Temos aí as masterclass maravilhosas e cada vez uma masterclass, assim, que realmente deixa marcas, né. Então, de todas as áreas você vai ser convidado. Então eu tenho certeza, a gente está percebendo que tem muita procura mesmo, são muitos alunos e a gente consegue visualizar ali quantos alunos estão em tempo real e depois as visualizações posteriores, né. Então, são masterclass que vale a pena você participar. E se você tem uma dica aí, ou um palestrante que você queira indicar, você pode entrar em contato com o professor ou com o mediador. Estamos sempre aqui à disposição e abertos para crescermos juntos. Saiba mais
Você tem ali um carrossel, ali no seu ambiente virtual de aprendizagem, um carrossel do Saiba Mais, que são aplicativos, livros, artigos e publicações que os professores estão sempre alimentando. Tem podcast também, músicas, programas, conteúdos complementares ao seu livro, filmes, dicas de livros. Então, vale a pena aí você dar uma passeadinha nesse carrossel. Temos aí também o guia do estudante, né? Que é um guia que dentro do material que eu vou compartilhar com vocês, eu acho que eu já vou fazer agora. Vamos ver se vocês vão ter acesso aqui, ó. Que é o Bem-vindos Uniceba. Vou colocar aqui no chat, só um pouquinho, fiquem comigo. Fiquem comigo aqui. Vamos ver se eu conseguir colocar aqui. Acho que... Deixa eu voltar aqui no chat, ó. Comentários. Vamos ver se vocês vão ler meus comentários. Aqui. Será que vocês vão ver? Bom, o que eu vou fazer? Chat. Eu vou pedir para o professor, eu não conseguindo colocar aqui, eu vou pedir para os professores, mediadores, vincular, tá? Esse chat de esse site de boas-vindas, porque lá tem muito material, muitos vídeos para que você consiga se orientar de onde você está, ok? E lá dentro tem o guia do estudante também. Porém, aqui no seu ambiente virtual de aprendizagem também tem o guia do estudante, está conseguindo ver? Ó, aqui assim tem o guia do estudante, você consegue então visualizar, né? Lembram que eu falei lá no início do NUAP, que se você for, que a gente teria um intérprete, que se tem alguém que tem alguma necessidade, eu falei do NUAP, né, que tem que passar pela aprovação ali do NUAP. O que é o NUAP? É o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusivo. Tá? Então, aqui, ó, o acadêmico que requer atendimento especializado deverá entregar ao gestor do polo de apoio presencial cópia atualizada e legível do laudo médico e psicológico. Esse laudo, ele tem que ter a CID, ó, aqui, ó, a CID, tá? O polo vai digitalizar e enviar aqui pra gente. E depois vai passar por nós, eu, coordenadora, vou lá, verifico lá o meu ambiente e vou aprovar ou não aprovar. Quando que eu não vou aprovar? Quando tem um outro documento que não seja um laudo, que às vezes por engano acontece, ou quando não tem a CID, tá? Aí eu preciso pedir novamente, a gente deixa sempre um comentário ali, ok? Bom, diferenciais que você vai encontrar aqui conosco, isso é importante saber. Você vai ter a participação no JOIA. O que é o JOIA? Jornada de Integração Acadêmica, você vai conseguir participar onde tem todos, é uma integração de trabalho de todos da instituição, todos os estudantes de diversas áreas. Então, você vai conseguir acompanhar os trabalhos e as publicações também, né, dos artigos da revista Maiotes, que nós temos revistas aí para cada área. Então, você vai conseguir ver o que está sendo publicado e vivenciado aí nas demais áreas. Participar das masterclass, participar nos eventos, projetos e programas dos cursos por área, porém, você pode também participar, assistir, por exemplo, de outras áreas, né? Participação de lives específicas dos cursos, das áreas ou interdisciplinares, participação nas áreas de atividades de laboratório virtual e a brinquedoteca no caso da pedagogia, tá? Não é o nosso caso é o laboratório virtual, que tem algumas disciplinas ali da sua, ali no ambiente virtual de aprendizagem, você vai encontrar a disciplina. Lá dentro da disciplina, então, tem o ícone se tem ou não tem laboratório, ok? Lembrando que se tem um laboratório da brinquedoteca na sua disciplina, você pode fazer, mas não vale nota, não é obrigatório, ok? Nós temos aí, só para dar um exemplo, né, a semana, então, das licenciaturas, nós tivemos a semana da língua alemã, nós vamos ter a semana das letras, então nós somos convidados aí para muitas masterclass, como também para muitos eventos. O primeiro simpósio da difusão da cultura surda teve também, são muitas e outras, teremos também o evento o evento da Semana Inclusiva. E entre outras, agora eu não estou lembrando aqui, temos aí vários eventos também sobre o autismo, né, que começa lá em abril, depois temos aí também em junho, depois teremos mais, então eventos inclusive internacionais. E aqui a dica para um autoestudo eficiente. Crie um cronograma de estudos,
Primeiro lembre do que eu falei, não sei se você pensou sobre isso, é bom que você faça ali uma pesquisa, você consegue encontrar ali na internet, eu só dei uma dica ali naquele outro slide, né, que é depois eu volto lá e oriento vocês, mas dá para buscar ali na internet algum teste para saber qual é a sua melhor forma de aprender, né. Você é mais sinestésico, mais visual, mais auditivo, então crie um cronograma de estudo com base nisso, né. Estabeleça metas diárias e semanais, utilize diferentes recursos, vídeos, artigos, podcast, né? Lembra de utilizar tudo. Porque por mais que Patrícia, seja mais visual, sou mais visual, eu também vou utilizar ferramentas auditivas também, porque eu quero estimular o saber ouvir, que é muito importante, né? Faça anotações e resumos, desculpa, pratique o aprendizado ativo. Exercícios, mapas mentais é muito bacana, porque você consegue sintetizar aquilo que você aprendeu numa palavra-chave. Mantenha um ambiente de estudos organizado, isso é fundamental. Mantenha o equilíbrio, durma bem, alimente-se corretamente e pratique exercício físico. E o segredo do autoestudo é a constância e a disciplina. Então, deixa eu voltar aqui, só um minutinho, por gentileza. Excesso de tosse agora. E agora, para finalizar, a pergunta final: qual é a marca que você quer deixar em seus alunos? Pense um pouquinho. Pense primeiro lá naqueles questionamentos que eu fiz lá anteriormente. O que você espera desse curso? Qual é a sua forma de aprender? E agora, qual é a marca que você quer deixar em seus alunos? Isso você tem que pensar, refletir. Responde isso para você próprio. Busque essas informações, busque conhecer-se, né? Porque como é que a gente vai conhecer, seja você acompanhante do transtorno do espectro autista ou você um licenciado em alguma área de letras, né? Como é que você vai entender, compreender e ajudar o seu aluno, né? O seu cliente, se você não se conhece? Para conhecer melhor o outro, você também precisa conhecer-se. Se a gente não passa por isso, a gente não consegue ajudá-lo também no campo da aprendizagem. Então, essa é uma dica muito importante, que você se conheça, conheça seus limites, conheça seus potenciais, entenda uma coisa: seu ponto fraco pode ser seu ponto forte, seu ponto forte pode ser seu ponto fraco. Então você tem que estar sempre ali dosando e equilibrando. Para isso você precisa de autoconhecimento, e busque conhecer também muito os outros, né, as diferentes formas de ser, de contextos, ser, agir, né, e viver nesse mundo. Não, o nosso olhar não deve ser só a partir do nosso umbigo. Nós temos as nossas experiências, não podemos exigir os nossos futuros alunos ou ali para futuros pessoas que a gente vai atuar, né, que sejam como a gente, né. Então a gente tem que desenvolver o quê? A empatia. Ela parece que está batido esse termo empatia, mas ela é fundamental para que a gente consiga criar laços. Sem criar esses laços, a gente não consegue desenvolver as aprendizagens. Então, criamos laços conosco, criamos laços com os outros também. Essa é a dica aqui. E qual vai ser a sua marca? Pense sobre isso. E um dia, se quiser, me responda lá na primeira aula, lá, vice-coordenadora Patrícia Fial, que a minha marca, a marca que eu quero deixar nos meus alunos é essa. Aí, em uma frase, tente sintetizar, então. Eu lembro, não faz também muito tempo, né, eu trabalhei muitos anos aí com educação infantil e a minha marca foi muito explorar os alunos, o seu campo criativo. Então eu trabalhava muito com teatro, trabalhei muito ali com o processo criativo deles. Se eu estava uma vez na praia, eu recolhi uma conchinha, via que ela tinha ali um buraquinho no meio, eu levava essa conchinha para a escola, o ambiente escolar, chamava todos os alunos, dava aquele tumulto, eu não importava, disciplina é importante, mas a gente também, quando instiga os alunos, acaba aqui gerando alguma baderna, né, mas é a criatividade aflorando ali. E eu perguntei para eles: "Por que será que essa conchinha tem esse buraco tão exato?", né, então lancei uma pergunta, eles foram para casa, perguntaram, né, então, porque eu também fiquei estranhando, vi algumas conchas, eu não vi só uma, eu pensei: "Como assim, tem alguma furadeira especial lá na praia? Alguém com uma furadeira que cortou tão exatamente, né,
perfeitamente essa conchinha? Será que extraiu ali de dentro algum alimento ali dentro dessa concha? Aí, levando isso para os alunos, eles pesquisaram, mas eu já sabia, depois antes eu pesquisei também, era um vermezinho que se alimenta e ele conseguia fazer esse buraquinho ali exato, com tanta precisão. Mas a gente tem que conduzir eles a perguntar, a questionar. Saber dar as respostas é fácil, saber perguntar é muito difícil. Então, que vocês consigam deixar uma marca bem bonita ali para os seus alunos, instigue eles a questionar, a perguntar. E outra coisa bem importante também, eh, deixem eles se sentirem bem em perguntar e não ter medo de errar. A escola antiga, e tem muitas escolas atuais que são antigas ainda, elas olham ainda hoje o erro, o equívoco, como algo feio, né? O engano como algo errado. E isso nos faz crescer, olhar para o que foi equivocado, um erro, um equívoco, como algo que pode ser aprimorado, então ele tem que ser bem-vindo. Opa, aqui está o erro, vamos, que bom, enxergamos esse equívoco, esse erro, vamos aperfeiçoar. Então isso tem que estar muito tranquilo, muito suave no ambiente escolar, para que os alunos não tenham medo de falar, de questionar e de argumentar, ok? Só um momentinho agora, que agora caiu aqui a minha conexão de novo. Opa. Estão aqui? Que eu acho que eu dei vamos, espere só um pouquinho. Só um minutinho. Estávamos na fase final aqui e eu queria me despedir de vocês e deu um probleminha aqui. Mas já vamos chegar lá. Pronto. Agora sim. Simplesmente a minha tela sumiu, não vi ninguém, não estou vendo aqui, né? Brincadeira. Mas pense em qual é a sua marca e eu conto com todos vocês. Deixa eu me colocar agora aqui. Eu vou aguardar todos vocês no primeiro dia de aula, juntamente com os professores, com os mediadores também. Desejo a todos vocês grande sucesso aí, que vocês façam uma grande diferença, que nós aqui conseguimos superar as expectativas de vocês. Depois vocês contem lá para a gente também, ó, qual é a marca de vocês que vocês querem deixar lá para os seus alunos, qual é a expectativa de vocês com relação ao curso, e já falem para o professor, ó, professor, minha forma de aprender é assim, ó, sou mais auditivo, sou mais sinestésico, ok? Tudo certo então? Um abraço grande, bons estudos e até breve. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.